Fala pessoal, de volta a trabalharmos com máquinas síncronas, agora introduzindo um assunto muito interessante que está relacionado basicamente aos ensaios a vazio e em curto-circuito da máquina com um objetivo claro, chegar no seu modelo equivalente no cálculo das suas componentes de resistência e de reatância. Mais reatância basicamente, tendo em vista que a resistência pode fazer medição direta usando um dispositivo, um medidor com precisão adequada, às necessidades do ensaio e da máquina, ok? Começaremos com a chamada CCA, característica em circuito aberto da máquina síncrona, que evidentemente representa o seu ensaio a vazio, tá? É interessante perceber que em algumas situações, alguns autores têm uma capacidade única de conceituar aquilo que às vezes pode ser não conceituável. Esse é um dos exemplos. Então, olha que texto interessante, que condição legal para a gente adequar o ensaio a vazio na característica que essa máquina eventualmente vem apresentar. Então, prestemos atenção nesse texto. A característica em circuito aberto de uma máquina síncrona é essencialmente uma relação entre a componente espacial e fundamental de fluxo de entreferro e a força magnetomotriz do circuito magnético, quando o circuito indutor, ou seja, o seu circuito de campo, é a única fonte de força magnetomotriz. Observe que se você ajustar ou alterar duas ou três palavras nesse texto, ele se aplica para o ensaio a vazio de um transformador, para o ensaio a vazio de uma máquina assíncrona ou motor de indução, para o ensaio a vazio de uma máquina de corrente contínua, tal qual ele foi proposto com esse caráter bem abrangente, bem eclético, tá certo? Então é muito interessante. Quero destacar nessa frase, nesse texto, três aspectos importantes. O primeiro, a última frase do texto. Quando o circuito indutor, quando o circuito de campo é a única fonte de força magnetomotriz, ou seja, só teremos então corrente aonde? No indutor, no circuito de campo da máquina, no seu circuito de estação. É como quem diz assim, ou outra forma de dizer, o circuito induzido, no caso da máquina síncrona, no enrolamento de armadura, não apresenta corrente, ou seja, está aberto. Não está conectado a nenhum dispositivo, seja uma barra, seja uma carga, não está conectado a absolutamente nada. Afinal de contas, se os objetivos desses dois ensaios, vazio e curto-circuito, seria levantar o circuito equivalente da máquina, qualquer elemento externo que fizesse diante a esse circuito iria comprometer, iria alterar a impedância equivalente e naturalmente criando uma componente diferenciada ao longo dos cálculos. Então não faz sentido. No ensaio vazio, a máquina não está ligada a barra nenhuma, de nenhuma natureza ou a nenhum tipo de carga. Consequentemente, a armadura está completamente desconectada. A armadura está em aberto. Sendo assim, não teremos corrente de armadura. Preste atenção nisso. Sendo assim, não teremos corrente de armadura. Resultado, toda aquela coluna das equações de equilíbrio relativa à corrente de armadura, tais quais força magnetomotriz de reação da armadura, fluxo de reação da armadura e força eletromotriz de reação da armadura também não vão existir. Evidentemente, como é que eu poderia ter queda de tensão na impedância interna da máquina se eu não tenho corrente passando por ela? Perfeito? E aí, atenção para isso. A situação começa a ficar muito parecida, muito semelhante à máquina operando em flutuação em uma barra. Muito cuidado, que há uma diferença sutil e capital aí. De fato, em ambas as situações, não teremos corrente de armadura. Se a máquina está conectada a nada, também não teremos sentido em falar em ângulo de carga. Então observe que, tanto na máquina operando a vazio na sua CCA, quanto flutuando na barra, corrente de armadura da máquina serão nulas e ângulos de cargas também. Mas a diferença capital está onde? Uma máquina flutuando numa barra, nós temos duas tensões bem distintas e bem caracterizadas. O EF, que está relativa à máquina síncrona única e exclusivamente, e o VT, que é uma tensão da barra, definida por ela, em função das condições operacionais do procedimento proposto no ensaio em que a máquina opera flutuando. O que nós temos? Duas tensões distintas, separadas, mas iguais vetorialmente. Daí não haverá corrente circulando, porque não há diferença de potencial. Na máquina operando a vazio, a situação é diferente. Temos apenas uma única tensão, que é o EF.
Tá? O EF vindo de quem? De toda a coluna relativa ao circuito de campo, que, como o texto disse há pouco, é o único circuito que apresenta força magnetomotriz, ou seja, um circuito que apresenta corrente. Teremos então corrente, força magnetomotriz do rotor, fluxo rotórico e a fé em EF induzida. Essa fé se estabelece então na parte mais íntima da máquina, uma vez que nós já conhecemos o modelo da máquina por impedância. Essa tensão se estabelece ali, intimamente, quase como uma tensão na transição de entreferro entre indutor e induzido. Como não há uma barra, como não há uma carga, aliás, é algo que nós aprendemos desde o ensaio a vazio de um transformador. O ensaio a vazio é a única situação, é o único momento em que se mede a fé interna de uma máquina. E no caso da máquina síncrona, isso também não será uma exceção. Então, quando eu coloco um voltímetro dos terminais da máquina nesse ensaio, que vamos representar daqui a pouquinho, eu meço de fato a tensão terminal, a tensão dos terminais da máquina, para ser um pouco mais específico. Como não há corrente e não há uma barra, verifica-se o quê? Que essa tensão medida nos terminais da máquina, ela é fundamentalmente o EF. A tensão mais interna, a tensão mais íntima que a máquina apresenta. Então, como aconteceu no ensaio vazio de um transformador, de um motor de indução, de uma máquina de corrente contínua, também na máquina síncrona, a tensão EF só é mensurada de fato nessa condição operacional. Perfeito? Então, essa é a diferença sutil entre a máquina operando a vazio e a máquina operando de forma que esteja flutuando numa barra. Perfeito? Combinado? Pois muito bem. Outro aspecto interessante daquele texto apresentado. Fluxo fundamental de entreferro de circuito magnético. Fluxo está ligado à indução magnética. Indução magnética está ligada à tensão. Então daí você percebe que temos aí uma relação interessante entre corrente de excitação, uma vez que o circuito de campo é o único circuito excitado, e o fluxo, a indução ou a tensão terminal que a gente consegue medir na máquina. Tensão, corrente. Intensidade e indução, ou seja, vamos na verdade estar falando aqui também de nada mais, nada menos do que a nossa curva BH da máquina síncrona. Afinal de contas, o próprio nome característica em circuito aberto é uma forma talvez específica de representar a curva BH, a curva de magnetização para uma máquina síncrona em particular. Então não há nenhuma novidade aqui. É o mesmo ensaio a vazio de sempre, claro, feitas as devidas considerações a essa máquina em particular. E eu diria que a principal dela, lembrando sempre do transformador, é a presença do entreferro. Né? Por menor que ele seja, ele de fato é, tá? O entreferro é de ar e o ar não é saturável. Então, não sendo saturável o ar, ele acaba interferindo, ele acaba modificando um pouco aquela silhueta, aquela aparência da curva BH de um transformador, uma vez que o núcleo lá é totalmente maciço, é inteiriço. Aqui há um espaço que separa o núcleo da parte induzida do núcleo da parte indutora. E como essa parte de ar não é saturável, isso acaba alterando um pouco o perfil da curva BH da máquina síncrona. Enquanto no transformador, essa curva apresenta três regiões bem distintas, a linear, um joelho e um efetivo e visível patamar de saturação, na CCA para a máquina síncrona percebe-se inclinação mais leve, inclinação mais suave, não se consegue separar concretamente, adequadamente, visivelmente, região linear, joelho e patamar de saturação, em função da influência do entreferro no resultado final da máquina como um todo. Perfeito? Então, feitas essas considerações finais, o que nós precisamos de fato para ter um levantamento bacana, um estudo condizente dessa curva característica da máquina síncrona? Naturalmente, a proposta de um circuito, para que eu possa, ao usá-lo, ao implementá-lo, eu consiga levantar experimentalmente essa curva. Aliás, diga-se de passagem, uma experiência muito fácil de ser executada em qualquer laboratório de uma escola, de uma instituição, ou mesmo em loco, com a máquina operando, pronta para entrar numa barra, seja ela qualquer que seja. Ok? O que nós precisamos? De um órgão primário, que forneça potência mecânica a ela, que injete velocidade e de uma fonte de excitação. É o que nós vamos precisar. Então observe como o circuito equivalente, o circuito elétrico, o diagrama para o levantamento dessa curva característica, ele é bastante simples. Então vejamos aqui, temos uma máquina síncrona, ainda operando com máquina síncrona em regime permanente e em rotor cilíndrico, os terminais de armadura em aberto, como nós colocamos. Não teremos essa máquina ligada a carga nenhuma, a barra alguma, ela está solta. Seria, na verdade, um funcionamento singelo, isso sim, ela está isolada, sozinha, tá certo? Claro, vamos procurar maneiras e um jeito de injetar potência mecânica usando o órgão primário, cujo controle de velocidade seja facilitado. E como nós sempre resolvemos fazer e sempre fizemos com vocês, aqui estão, né?
ou estático, por exemplo, a indutância do enrolamento de campo, o seu enrolamento como um todo, onde vai circular por aqui a nossa famosa corrente de excitação. É natural e imprescindível colocarmos aqui um amperímetro para acompanharmos e medirmos essa corrente em tempo real. E um dispositivo o mais simples possível, algo que eu tenho trabalhado muito com vocês com relação a isso, para que nós possamos, ao atuar sobre ele, conseguir uma variação bastante significativa e elástica dessa nossa corrente de excitação. Ok? Para que nós possamos então fazer o levantamento experimental ponto a ponto dessa curva característica, colocaremos aqui nos terminais de armadura um pincel em cor diferente para chamar a sua atenção, um voltímetro, que naturalmente vai medir a tensão nos terminais, evidentemente será chamada de tensão terminal, mas nesse caso, como não teremos a corrente circulando, a própria F será a tensão terminal, diga de passagem. E claro, olha quem está por aqui, um frequencímetro. Com qual objetivo esse frequencímetro está presente? Olha o texto inicial que eu ditei para vocês. Uma componente espacial e fundamental de fluxo de entreferro ou de fluxo de circuito magnético. Por que fundamental, gente? Vamos lembrar uma coisa? Essa máquina, ao operar funcionamento a vazio, ela vai trabalhar com tensões nominais e talvez até, porque não, aproveitando a oportunidade, com um nível de excitação que nos leve a um valor de tensão induzida, né, até superior à tensão nominal de placa da máquina. Então é natural, é aceitável, é correto admitir que a partir de um certo momento, o ensaio vai ser caracterizado com circuitos magnéticos bastante saturados, fundamentalmente o circuito magnético da armadura, tá ok? Do estator. Então significa o quê? Como nós sabemos também, questão já discutida nesse nosso fórum aqui, circuitos de máquinas muito excitados, de máquinas elétricas, de corrente alternada, como é o caso, se saturando, eles acabam comprometendo a onda de fluxo fundamental com a sequência de componentes harmônicos ímpares. E convenhamos, não é o nosso objetivo aqui fazer um levantamento de harmônicos, terceiro, quinto, sétimo, nono, seja ele qual for. Por isso, então, queremos avaliar a componente fundamental de fluxo magnético, a componente de frequência fundamental. Por isso a importância desse frequencímetro aqui. Tá? Como nós sabemos, em funcionamento singelo, ações mais efetivas, tanto a entrada da potência mecânica quanto a entrada da corrente de estação, acabam alterando de maneira muito significativa as respostas da máquina, como por exemplo tensão terminal, frequência. Nem falarei em potência ativa e reativa, porque ela estará totalmente desconectada, a vazio. Não teremos potência aqui em jogo. Os terminais da armadura, definitivamente não. Mas a tensão terminal e a frequência, como nós sabemos, vão sofrer alterações na medida que você trabalha uma entrada ou outra. Então, como nós sabemos, é importante que as medições realizadas nessa aula sejam feitas única e exclusivamente em condições de frequência fundamental, em condições de frequência de regime permanente. Por isso a presença desse frequencímetro aqui. Nós sabemos, reitero, ratifico a situação, que toda vez que nós excitamos muito a máquina, de mais ou de menos, acaba que há pequena variação de velocidade e, consequentemente, pequena variação de frequência. Por isso é importante de olho nesse frequencímetro. Qualquer medição só será feita com frequência fundamental, perfeito? Por isso, qualquer alteração na corrente de campo que redundou em pequena alteração de frequência, por menor que ela seja, é importante que voltemos ao órgão primário para fazer o ajuste, para fazer a devida correção, para que a frequência volte ao patamar de frequência fundamental. Perfeito? Isto posto, qual que nós vamos trabalhar aqui então? A nossa famosa e definitiva característica em circuito elétrico, circuito aberto, que nada mais é do que quem? Uma relação entre a nossa corrente de excitação, medida direto pelo amperímetro aqui nos terminais, e o nosso EF, que vai ser medido diretamente por quem? Pelo voltímetro, na medida em que, olha o nosso circuito equivalente aqui, e já pensando, e já trabalhando com uma condição que nós já discutimos aqui também nesse fórum. À medida que a máquina aumenta de potência, máquinas de médio e grande porte, a resistência de armadura, ela acaba tendo um valor ômico praticamente desprezível em relação à reatância síncrona da máquina. Então, essa reatância, nesse caso em particular, chama bastante atenção. Então, o nosso circuito equivalente, ele passou a ser trabalhado basicamente desse jeito. A nossa reatância síncrona, a tensão terminal disponível aqui, né? E a nossa tensão EF induzida na parte mais íntima da máquina, no acoplamento indutor e induzido, tá certo? Ora, se ela está completamente a vazio, não está conectada a nada, evidentemente a corrente de armadura será zero. Então, sendo assim, o que nós percebemos? Que o EF não é que ele seja igual ao VT, ele é o próprio VT. Ou melhor, o VT que é o próprio EF.
à medida que temos apenas essa exclusiva e única tensão. Por isso, a presença desse voltímetro. Ao medir a tensão nos terminais dessa máquina, seguramente vai medir a tensão EF. Como nós dissemos anteriormente, o par ordenado EF versus IF vai nos dar condição, vai nos propiciar o levantamento experimental dessa curva característica. No entanto, qualquer medição, seja de corrente, seja de tensão, só pode ser feita em qual condição? Com a máquina operando, no caso nosso em particular, padrão CMYG a 60 Hz, para que possamos recolher e trabalhar com a componente fundamental de fluxo, né, no entreferro dessa máquina no circuito magnético. Perfeito? Claro que sabemos que existe uma relação completa e direta entre corrente de excitação e intensidade magnética a cada máquina, na medida que a intensidade é 1 ampere espira por metro do circuito, assim como também existe uma relação completa e proporcional entre a tensão, o EF, e a indução magnética da máquina B. Ou seja, naturalmente, a CCA nada mais é do que uma relação entre quem? A indução magnética B da máquina, a intensidade magnética H da máquina versus indução magnética B. Daí a nossa famosa curva de saturação ou curva de magnetização para a máquina simples. Está aqui um esboço muito aproximado, uma silhueta, né, uma aparência bem realista de como seria a nossa CCA para a máquina simples. O que chama a atenção aqui, senhores? Ora, se isso aqui é uma curva BH, que de o joelho? Que de aquela condição bem caracterizada do patamar de saturação? Isso não acontece nessa curva. Por quê? Pela presença do entreferro. Não significa que o circuito magnético da armadura e o circuito magnético do campo dessa máquina do rotor não apresentem níveis de saturações elevados, vão apresentar, principalmente para a corrente de campo mais significativa, tá certo? No entanto, a presença do entreferro acaba influenciando de maneira relevante na relutância do circuito magnético como um todo, e o circuito de entreferro, ou a parte de entreferro não sendo saturável, você percebe uma certa tendência a linearizar um pouco mais a máquina. Tanto é que em alguns artigos, alguns textos, é interessante perceber que eles traçam essa coisa experimentalmente, depois usando, né, um artifício de uma régua ou uma ferramenta computacional qualquer que seja, eles prolongam a parte linear da CCA e a chamam de LE. E o que seria esse LE? Isso é conhecido como linha de entreferro. Linha de entreferro. Ou seja, seria o comportamento dessa curva, seria o seu perfil da curva como um todo, se a máquina se comportasse, o seu circuito magnético, como por exemplo, o comportamento do entreferro, que é não saturado. Perfeito? Então percebe-se uma pequena divergência, uma pequena desgarra um pouco a CCA da linha de entreferro, claro, à medida que você aumenta de maneira muito significativa a corrente de excitação da máquina. Perfeito? Então não há dificuldade. Propusemos um circuito como esse, um órgão primário que vai levar a máquina a 60 Hz. Você pode verificar isso com um tacômetro, por exemplo, ou com um medidor de velocidade a seu critério, uma vez que velocidade é frequência, e vai aí para uma corrente de excitação nula. Evidentemente, não teremos, se não tivermos corrente de excitação, nós não teremos força magnetomotriz do rotor, nós não teremos fluxo rotórico, nós não teremos freio induzida. Então, começamos realmente do ponto de origem. 0 para a corrente de excitação, 0 para a fim de excitação. Aí nós vamos aumentando gradativamente a corrente de campo. O procedimento sugere o quê? Toda vez que você altera a corrente de excitação, dê uma olhadinha no frequencímetro. Está em 60 Hz, pode medir a tensão terminal para o seu par ordenado F por F. Você vai então variando a corrente de campo e plotando os pontos F por F no plano da curva BH da máquina. Salvo a seguinte colocação. Toda vez que você variar a corrente de excitação e perceber pequena variação de frequência, você deve fazer a correção no órgão primário para que a medição de tensão só seja feita a 60 Hz para garantir essa nossa componente espacial e fundamental de fluxo de entreferro ou de circuito magnético. Ok? Naturalmente, senhores, um dos principais objetivos do ensaio a vazio, além da medição do EF de fato, é o fazer o levantamento das chamadas perdas a vazio. Seriam quem aqui? As perdas magnéticas, Esterese e Foucault, naturalmente, somadas de quem? Das perdas rotacionais, atrito mais ventilação, uma vez que se trata de uma máquina rotativa.
Tá ok? Então, como é que seria, por exemplo, um aspecto experimental, um procedimento padrão para que você pudesse, em um laboratório de universidade ou de algum tipo de fornecedor, fazer um levantamento diagnóstico mais preciso dessas perdas da vazio que uma máquina síncrona pode apresentar? Vai aqui uma sugestão para vocês, tá certo? Vamos admitir que estamos em um laboratório de pesquisa, um laboratório de uma universidade, ou quem sabe um laboratório de um fornecedor, em que estamos fazendo o levantamento da CCA experimentalmente e, é claro, condição natural para a medição das perdas a vazio. Repito, as magnéticas, estérese por cor, mais as perdas rotacionais, ventilação e atrito, que, aliás, é um dos grandes objetivos desse ensaio. Então, aqui seria o levantamento de um gráfico. Perdas a vazio por, naturalmente, quem? A nossa corrente de excitação. Tá? É possível o levantamento de um gráfico desse? Perfeitamente, tá certo? Então, vai aqui, repito, quero chamar bastante atenção, vai aqui uma sugestão de uma das metodologias utilizadas para você fazer o levantamento experimental dessa curva e, naturalmente, conhecer em medição in loco essas perdas do ensaio a vazio. Vamos admitir, por hipótese, que temos nesse laboratório um motor de corrente contínua que vai funcionar como órgão primário. Pelo que nós aprendemos de máquina de corrente contínua também nesse mesmo fórum, é um dispositivo espetacular para trabalhar com o órgão primário pela facilidade, pela envergadura, pela abrangência da variação de velocidade, que, aliás, vão precisar disso no levantamento dessa curva. Perfeito? Então, vamos identificar o motor de corrente contínua como órgão primário e vamos nos prepararmos para acoplá-lo mecanicamente ao eixo da máquina síncrona que será ensaiada. No entanto, antes nós vamos à procura ou à caça de um vatímetro com excelente nível de precisão. Tá? Claro que talvez não chegamos aqui ao ponto de um vatímetro de pesquisa, né, de medição mais científica, onde a classe de precisão atinge nível de 0,1, 0,2. Talvez não seja necessário chegarmos a esse ponto, mas é muito importante que a gente procure um vatímetro de boa precisão. Quanto maior, melhor. Quanto mais preciso ele for, evidentemente, mais verossímil será o levantamento de ambas as curvas, principalmente essa aqui. Mesmo porque, olha só, vou pegar esse vatímetro e vou conectá-lo à armadura do motor de corrente contínua. Olha só que coisa interessante. Coloquei o meu vatímetro de precisão, tá? Ou de grande precisão, no órgão primário que eu vou trabalhar. Então, vou na máquina síncrona, na placa dela e verifico qual é a sua velocidade de placa. Sabidamente, máquina síncrona, máquina de velocidade constante. 1.200 RPM, ok. 1.800, ok. 600 RPM, 100 RPM, não importa. A velocidade que está no eixo, na placa dela, ok? Ok, então nos preparamos para tal. Com a máquina síncrona ainda desconectada mecanicamente do meu órgão primário, eu pego o vatímetro de precisão, ligo no motor de corrente contínua, na armadura para ser mais específico, e aciono o meu motor de corrente contínua. Detalhe, nessa primeira experiência, nesse primeiro procedimento, o motor CC está desconectado mecanicamente do eixo da máquina síncrona. Okay? Então nós acionamos o motor de corrente contínua e levamos esse motor à velocidade que está presente, que está descrita na placa da máquina síncrona. Tá? Atenção para isso. Colocando o vatímetro de precisão na armadura da máquina de corrente contínua, que é nosso órgão primário, nós vamos acioná-la e levá-la à mesma velocidade que consta na placa da máquina síncrona, com o motor CC desconectado mecanicamente da máquina síncrona. Quando essa velocidade for aferida com a precisão, com o capão digital, por exemplo, eu meço a potência no meu vatímetro. Chamo isso, por exemplo, de W1. Quem seria essa primeira potência medida? A potência medida no primeiro ensaio, que é realizado como? Com a máquina de corrente contínua, desconectada mecanicamente da máquina síncrona. Ok? Combinado? Desligo a máquina de corrente contínua, amorteço o ensaio, deixo chegar ao repouso e venho agora e vou conectar e vou acoplar mecanicamente o eixo da máquina de corrente contínua ao eixo da máquina síncrona. Tá? E me preparo para a minha segunda experiência, o meu segundo ensaio, que também será um ensaio parecidíssimo ao primeiro, só terá uma diferença. Qual? Agora eu vou acionar o meu motor de corrente contínua no meu segundo ensaio, tá? Só que esse motor agora vai carregar junto, vai levar junto o eixo, o rotor da máquina síncrona, que ele pretende então ensaiar durante esse procedimento. Com detalhe,
não vamos fazer nenhuma ligação elétrica na máquina síncrona. Vamos apenas conectá-la mecanicamente ao eixo da máquina de corrente contínua. Vamos então ligar a máquina CC mais uma vez e vamos levá-la de novo à mesma velocidade da experiência anterior, ou seja, que é a velocidade descrita presente na placa da máquina síncrona. Evidentemente, vamos fazer a leitura de potência e vão perceber, repito, com um vatímetro de boa precisão, uma potência W2. Por que W2? Se eu levei o motor de corrente contínua à mesma velocidade na experiência anterior, que foi a velocidade que está na placa da máquina síncrona. Convenhamos, por mais leve que seja a máquina síncrona, por melhor que seja o fornecedor, os seus mancais, os seus rolamentos, existe um peso ali que o motor CC agora está tocando, que não tocou na experiência número 1, que é o peso do rotor. Então, convenhamos, é natural, é perfeitamente previsível que a potência W2 ela seja ligeiramente maior que a potência W1. Por quê? E essa diferença se deve a quê, senhores? Exatamente ao maior peso, a maior necessidade de torque que a segunda experiência se fez, né, em função de quem? Do peso da máquina síncrona acoplada ao eixo do motor de corrente contínua, é claro. Então, se nós fizermos a subtração entre W2 e W1, vamos encontrar quem? As perdas mecânicas, as perdas atrito e ventilação que essa máquina apresentará. Então, com muita tranquilidade, sem dificuldade, repito, essa é apenas uma ideia, nós conseguimos levantar e medir com bastante precisão as perdas rotacionais, atrito e ventilação que essa nossa máquina sempre apresentou, e vamos chegar no nosso eixo de potência e fazer essa medição aqui, ó. Então, esse primeiro grau aqui, ó, esse primeiro nível de potência será quem? As chamadas perdas rotacionais, atrito mais ventilação. Detalhe, perdas essas que serão constantes em toda a nossa experiência que vem a seguir. Por quê? Porque qualquer experiência realizada em máquina síncrona, fundamentalmente no ensaio vazio, olha lá, só pode ser feita em 60 Hz, com uma frequência cravada, uma frequência nominal, uma frequência, né, de sistema, uma velocidade fixa. Então, sendo assim, se é uma máquina de velocidade constante, presumivelmente as perdas rotacionais que dependem dessa velocidade serão constantes em todos os ensaios, tá certo? Observe que não falamos ainda em corrente de excitação, tá ok? Perfeito? Segunda experiência definida? Pois muito bem, desligamos o procedimento, chegamos em repouso e agora realizamos essa ligação aqui no campo da máquina síncrona, tá? Preparamos para excitar o rotor da máquina síncrona, o campo da máquina síncrona com o perímetro conectado a ela, perfeito? Então, feito isso, começamos o procedimento mais uma vez para um terceiro experimento. Seria um terceiro ensaio. Tá? A diferença dele agora é que esse ensaio será realizado como? Com a máquina em velocidade síncrona, só que agora sofrendo excitação gradativa. Então, nós levamos a máquina de corrente contínua à velocidade anterior, idêntica à segunda e à primeira experiência, velocidade essa coincidente com a que está na placa da máquina síncrona, e com a corrente de campo igual a zero, já sabemos que a potência medida será W2. Feito isso, eu excito um pouco a minha corrente de campo. Eu aumento um pouco a corrente de estação, fora bolas. Se nós aumentamos a corrente de estação, nós aumentamos a força motriz do rotor, o fluxo rotórico, e aparecerá então pela primeira vez uma tensão induzida nos terminais da máquina nesse nosso ensaio. Naturalmente medimos a tensão F e estamos aí, agora sim, fazendo o levantamento experimental da CCA. Porém, nós sabemos que nessa situação a máquina está em funcionamento singelo. E estando em funcionamento singelo, vamos nos lembrar, a saída velocidade, a saída frequência da máquina é uma relação inversa com quem? Com a entrada corrente de excitação. Então, toda vez, gente, que nós excitarmos uma máquina síncrona e verificarmos uma certa tensão induzida, é bom lembrar, essa tensão, por Faraday, é uma força que contraria a sua causa básica, que é o dφ/dt. Aí vem aquela famosa pergunta: quem é o dφ/dt numa máquina cuja excitatriz está alimentada em corrente contínua? É o giro, tá? É a velocidade. Então, à medida que essa tensão surge, que ela ganha corpo, que ela ganha consistência, que ela ganha valor, ela contraria mais sua causa, que é a velocidade. Então, contrariando mais, ela segura um pouco mais a máquina. Então, sendo assim, é detetável, é previsível, pequenas reduções de velocidade, pequenas reduções de frequência. O que nós falamos? Não se faz medição alguma para o levantamento da CCA nesse momento. Eu preciso voltar ao órgão primário
jogar um pouco mais de potência para ajustar a frequência em 60 Hz, para aí sim fazer medição de tensão. E quando eu jogo um pouco mais de potência, olha só, o meu vaquinho vai detectar uma potência W3, ligeiramente maior do que a W2, porque agora eu tive que aumentar a excitação para quê? Para vencer esse, diria, conjugado remanente ou conjugado resistente, né, causado pela excitação da máquina, tendo em vista que a nossa FEM induzida está aparecendo no circuito e ela contraria a sua causa, que é exatamente o defeito DT. Então, naturalmente aceitável que a potência W2 será menor que W3. O que significa essa diferença, senhores? Ora, uma vez que no W2 já está contida a perda rotacional, essa diferença mostra quem? O nível de perda magnética, de perda no aço, que causou esse conjugado resistente devido a correntes parasitas. É bom frisar atenção, é bom chamar a atenção com relação a isso, que deu essa pequena queda de velocidade, a necessidade de você aumentar um pouco mais a potência para fazer a devida correção. Então, à medida que eu vou excitando a máquina, aumentando a condensação, o que eu percebo? Que quanto mais eu aumento a corrente de campo, mais eu preciso excitar a máquina para que ela possa trabalhar dentro das condições de tensões nominais. Então, à medida que eu excito, que o EF cresce, eu tenho que fazer sempre gradativas e correções da potência mecânica e vou sempre lendo novos valores de W3. A diferença desse novo valor de W3 para W2 vai me dando quem? Esses níveis de diferencialidade de potência relativa a quem? A órgão primário, que se for necessário para que a máquina volte a trabalhar em 60 Hz. Perfeitamente previsível esse perfil parabólico, porque sabidamente está ligado ao quadrado dessa corrente de excitação. Então, essa outra região do gráfico aqui, que representa esse comportamento, né, parabólico das questões relativas à potência, se deve a quem? As perdas magnéticas relacionadas e perfeitamente proporcionais à magnetização ou à excitação que a máquina apresenta. As perdas magnéticas, Sterese e Foucault. Então observem que com tranquilidade, né, sem dificuldade, a gente consegue fazer um levantamento bastante condizente, bastante confiável das perdas magnéticas, das perdas rotacionais, logo das perdas a vazio que essa máquina apresenta como um todo. Perfeito? Então está aí o nosso ensaio vazio da máquina síncrona com o levantamento experimental da nossa CCA. Quando nós falamos aqui sobre curva de capacidade ou curva de capabilidade, o que eu disse a vocês? Que era imprescindível conhecer a CCA, porque para cada corrente de excitação que você apresenta, se você lança essa corrente na CCA, você terá o EF correspondente para aquela condição de excitação. Então, essa conversa de hoje, ela vem, de certa forma, completar e realimentar discussões já feitas anteriormente nesse mesmo espaço, como, por exemplo, aquela curva, aquela região, aquela superfície P versus Q, de onde nós traçamos a curva de capacidade da máquina. Perfeito? Então, é interessante que a gente realimente e chame a atenção desse aspecto. Combinado? No nosso próximo bloco, na nossa próxima videoaula, a CCC, característica em curto-circuito, que evidentemente se somar a essa, vamos então juntando informações, juntando ideias para que possamos chegar nas reatâncias que essa máquina apresenta e se no seu modelo equivalente eletricamente falando, ok? Um abraço, até lá, saúde e paz.